cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 18ª rodada do Cartola, ou melhor, para a penúltima rodada do primeiro turno. E a rodada passada não foi das melhores, eu fechei com 63 pontos, porém algumas ressalvas, né? O Fortaleza acabou levando o gol no último minuto e eu estava com o João Ricardo de goleiro, e o Verratti era o meu capitão e ele perdeu um pênalti. Se ele tivesse feito aquele gol, a pontuação teria passado dos 80 pontos. Mas tudo bem, faz parte do Cartola. Inclusive o grande destaque da rodada foi o Breno Lopes, atacante do Fortaleza, que foi a minha dica no quadro de olho nele no último vídeo. Me conta se você escalou o Breno Lopes e quantos pontos você fez. Bom, em relação à rodada 18, o mercado do Cartola fecha 3h59 da tarde, um minutinho antes do jogo entre Flamengo e Criciúma, que é um dos principais confrontos aqui para o Cartola, e muita gente com dúvida se escala o Arrasca, o De La Cruz. Me conta, decidiu quem você vai do meio campo do Flamengo ou não vai apostar em ninguém? E no quadro de olho nele para a 18ª rodada, o jogador de destaque, menos visado, porém com potencial, é o atacante Soteldo do Grêmio, que joga em casa diante do Vitória. O Vitória já sofreu 28 gols na competição e o Grêmio precisa muito de um resultado. Em 6 jogos, o Soteldo já marcou um gol, uma assistência, 3 finalizações defendidas e 2 para fora. Me conta, vai escalar o Soteldo? E agora, sem mais delongas, chegou o momento de conferir a escalação do Olé feminino. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal do Cartola, curta o vídeo, compartilhe e comente à vontade. Começa a minha escalação pelo goleiro escolhido e eu optei pelo João Ricardo do Fortaleza, que joga em casa diante do Atlético Goianiense. O João Ricardo já conquistou 72 defesas na competição e, além disso, nos últimos 5 jogos fora de casa, o Atlético Goianiense cedeu 27 defesas. 3 para o Everton do Palmeiras, 6 para o Cleiton do Red Bull Bragantino, 4 para o Matheus Mendes do Atlético Mineiro, 8 defesas para o Walter e 6 defesas para o Fábio. Ou seja, assim o João Ricardo não fica tão refém do saldo e sim com um potencial interessante de conquistar algumas defesas nesse confronto. E na minha lateral eu optei pelo Ayrton Lucas do Flamengo, que joga em casa diante do Criciúma. É bem verdade que a média do Ayrton Lucas nesse ano não está alta comparada com a do ano passado, a média mandante é de 3,70, porém o Flamengo é favorito para esse confronto e na última rodada o Hugo, lateral esquerdo do Corinthians, conquistou 3 desarmes e deu uma assistência no jogo diante do Criciúma. Vejo esse potencial de desarmes do Ayrton também nesse jogo, além de ser um lateral super participativo e ofensivo que já marcou um gol na competição. Fecha a minha lateral com o Reinaldo do Grêmio, que eu considero a minha aposta aqui na minha defesa. O Grêmio recebe o Vitória. Eu comentei que esse jogo é bem importante para o Grêmio, que precisa bastante de resultado, precisa vencer esse duelo. E o Reinaldo é um lateral super participativo e muito ofensivo. Todo jogo, pelo menos, ele tem uma finalização, isso é um grande diferencial. É claro que eu não vejo esse potencial de SG no jogo do Vitória e Grêmio, porém considero um nome interessante visando o potencial ofensivo, já que o Reinaldo participa bastante. A média mandante do Reinaldo é de 4,35 e em 9 jogos já marcou um gol, 10 desarmes, 7 finalizações defendidas e 5 para fora. E eu optei por 2 zagueiros que eu considero nomes fortes visando a bola aérea ofensiva. O primeiro é o Gustavo Gomes do Palmeiras, que tem um jogo em casa diante do Cruzeiro. O Cruzeiro em grande fase no campeonato, bem verdade que sim. Porém, o Palmeiras sempre muito forte quando joga em casa. Média mandante do Gustavo Gomes é de 4,26. Já marcou um gol e deu 2 assistências no campeonato, número super interessante para um zagueiro. E eu optei também pelo Thiago Silva, fazendo a sua estreia pelo Fluminense, é um jogo fora diante do Cuiabá. E é isso, é a minha aposta aqui na zaga também, ainda não jogou no Campeonato Brasileiro, é a sua estreia. Lembrando que na rodada passada o Alonso também estreou e fez um gol. Vai que aconteça isso também com o Thiago Silva. Além disso, o Fluminense precisa muito de um resultado também. Eu entendo que o jogo seja fora de casa, é um pouco mais arriscado apostar numa defesa fora de casa, porém o Thiago Silva pode ser um nome bem interessante e menos visado nessa rodada. E aqui na escalação do meio-campo, aquela dúvida: quem ia escalar do Flamengo? Arrascaeta ou De La Cruz?
Quem você escolheu? Me conta nos comentários. Aqui na minha escalação prévia, eu optei pela dobra do Flamengo, escalei os dois meio-campistas. Lembrando que a média geral do De La Cruz é de 9,31, porém o Arrascaeta joga mais perto do gol. Vejo com potencial mais ofensivo para esse jogo diante do Criciúma. Na rodada passada, o Criciúma jogou fora de casa diante do Corinthians e vários meias do Corinthians pontuaram muito bem. Em relação ao mínimo para valorizar, o Arrascaeta precisa de 16,85 e o De La Cruz de 7,75. O meu último meia, eu optei pelo Rafael Veiga do Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro. Cruzeiro muito bem no campeonato, porém o Palmeiras sempre muito forte em casa. E o Veiga sempre com ótimas pontuações quando joga em casa. A média mandante aí de 6,87 e nos últimos 4 jogos ele fez 3,90, 11,30, 3,10 e 9,80. E a parte mais importante é a escalação do ataque para a rodada. E eu começo pelo mais escalado, inclusive como capitão, que é o Pedro do Flamengo, artilheiro com 8 gols marcados, 5 assistências na competição também, vivendo grande fase, uma média mandante de 9,61, uma média muito alta. O mínimo para valorizar do Pedro é de 13,13. O meu segundo atacante será o Lucero ou Lucero, como preferir, atacante do Fortaleza, que na última rodada não foi bem, é verdade, porém estou confiante mais uma vez no jogador do Fortaleza, que enfrenta o Atlético Goianiense. Ele já marcou 7 gols em 14 jogos do campeonato. Por fim, o meu último atacante, que será a minha aposta, e foi a minha dica no quadro de olho nele, que é o Soteldo, atacante do Grêmio, jogando em casa diante do Vitória, um jogo super importante. Na última rodada ele fez 3 pontos de média básica, é um atacante que produz muitos scouts, estou confiante que pode ser um nome bem diferencial nessa rodada. De técnico, Tite do Flamengo. No banco de reservas eu fiz o hack do goleiro com o Santos do Fortaleza e no banco eu escalei o João Ricardo, meu goleiro para a rodada também do Fortaleza. Na zaga o Barbosa do Botafogo, lateral com o Wesley do Flamengo, meio campo com o Matheus Pereira do Cruzeiro e no ataque o Pavon, atacante do Grêmio. Pelo momento e pelo confronto, o meu capitão será o Pedro, atacante do Flamengo, que é o artilheiro da competição. O meu time custou 127 cartoletas e ficou escalado da seguinte forma. No gol será o João Ricardo do Fortaleza, porém eu fiz o hack com o Santos também do Fortaleza. Em uma lateral, Ayrton Lucas do Flamengo e na outra, o Reinaldo, a minha aposta aqui na lateral do Grêmio. Na zaga, Thiago Silva do Fluminense, minha apostinha também, e Gustavo Gomes do Palmeiras. Arrascaeta do Flamengo, De La Cruz do Flamengo e o Veiga do Palmeiras, meus 3 meias para a rodada. Já o ataque ficou com o Pedro do Flamengo e ele será o meu capitão, Lucero ou Lucero do Fortaleza e o Soteldo, minha apostinha aqui no ataque, atacante do Grêmio, de técnico Tite do Flamengo. Bom, é uma escalação prévia, mas é claro que eu sempre compartilho com vocês o meu time final antes do fechamento do mercado. E aí, gostou do meu time? Escalou quantos jogadores iguais? Obrigada pela companhia e mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, uma super imitada. Um beijo, tchau, tchau!